Aleluia. Livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo 16. Amém? Vamos ler juntos? Amém? Olhe para cá, aqui no telão. O texto diz assim: E disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Só este versículo. Permaneça com sua Bíblia aberta. Feche seus olhos neste momento. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, aqui está a tua palavra. Esta palavra que vem de encontro à nossa vida, esta palavra que vem para alimentar o nosso coração. E nessa noite, Jesus, nós estamos aqui como servos do Senhor, para ouvir a voz do Teu Espírito, para ouvir aquilo que o Senhor tem para direcionar a nossa vida. E eu te peço, Pai, que o Senhor neste momento possa conceder graça e sabedoria ao pregador nesta noite, para que a palavra do Senhor seja proferida segundo a Tua santa vontade. Pai de amor, nós estamos aqui também com o nosso coração aberto, para que a mensagem desta palavra possa frutificar em nós. Senhor, tire de nós toda dispersão, remova, Senhor, todo impedimento, tudo aquilo que possa impedir de compreendermos, de entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos leva, Senhor, à profundidade de tudo que o Senhor tem para revelar a nós nesta noite, porque a Tua palavra é maravilhosa. Tenha liberdade, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém. Hoje, como o Marcelo durante a ministração disse, é nossa primeira quinta-feira do ano. Nosso primeiro culto às quintas-feiras do ano. A quinta-feira passada foi exatamente nosso último culto do ano passado. Amém? E nessa noite eu tenho certeza, amados, que o Senhor tem algo para revelar ao meu e ao seu coração. Hoje eu postei nas redes sociais sobre a importância, né? A nossa igreja também postou ali sobre a importância desse dia de hoje. Que dia que é hoje? Dia 7 de janeiro. Amém? É o dia da liberdade religiosa. E muita gente não sabe disso. Esse dia, ele existe porque existe a nossa Constituição de 1988. E lá na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 4º, fala a respeito exatamente sobre a liberdade religiosa. E isso é uma bênção na nossa vida. Por quê, queridos? Porque nós estamos aqui com liberdade para propagar as boas novas de salvação. Então hoje é uma noite de celebração. É uma noite de nós louvarmos ao Senhor por termos a oportunidade de estarmos unidos num lugar como esse e podermos falar do amor de Cristo de maneira livre, sem correr o risco de perseguição, sem correr o risco de morte, como em outras nações isso é muito comum. Amém? Você pode dar um glória a Deus, ao Senhor por isso? Sabe, amados, eu tenho dito isso e a nossa vida não está pautada naquilo que o governo diz. Embora a Constituição Federal seja uma lei brasileira, e esse dia é comemorado no Brasil, eu creio num Deus que é soberano sobre todas as nações da terra. E é esse Deus que nos deu essa oportunidade, amém? Então, se você está aqui nessa noite, se você é brasileiro, se você está aqui e está tendo essa liberdade de ouvir a palavra do Senhor, louve a Deus por aquilo que Ele fez por mim e por você. Amém? Amados, a história de Ruth é uma das histórias mais belas da palavra de Deus. Um texto
que com certeza fala muito ao nosso coração, porque a história desta mulher nos revela algo muito importante para mim e para você, sobre como nós devemos reconhecer ao Senhor, como nós devemos ter ao Senhor como nosso Deus, a quem nós servimos, qual o propósito da nossa vida, para que nós viemos ao mundo, afinal de contas. E todo o livro de Ruth fala exatamente sobre a história de uma família que começa por Elimeleque e sua esposa Noemi, os seus filhos Malom e Quilion, que saem de Belém de Judá e vão para a terra de Moabe, para uma terra estrangeira, em busca de melhorias, porque em Belém estava tendo falta de alimento, estava tendo falta de comida. A Bíblia diz que havia uma grande seca naquela região, havia uma grande escassez naquele lugar, e isso foi aquilo que de certa forma os motivou a deixar Belém e seguir para a terra de Moabe. Mas nessa noite eu quero te chamar a atenção para algo muito interessante. Eu já comentei isso aqui outras vezes. Amados, Belém significa casa do pão. Eles deixaram a casa do pão, eles deixaram o lugar de alimento para procurar pelas suas próprias forças o seu sustento em uma terra onde a Bíblia diz que era dos filhos de Moabe. Sabe quem que é Moabe? Moabe é um dos filhos do incesto de Ló. Sabe o que é o incesto? Foi quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra e ali a sua mulher se transformou em estátua de sal porque olhou para trás, sendo que o anjo disse que não era para olhar. E a Bíblia diz que então Ló passa a viver com as suas duas filhas. E elas tiveram uma ideia muito extraordinária. Vamos embriagar o nosso pai e vamos ter filhos dele para que ele tenha sucessão. E elas fizeram isso. E desse incesto nasceram 2 filhos. Os moabitas e os amonitas. 2 nações surgiram a partir de tudo isso. E hoje nós estamos falando exatamente de filhos desse pecado, de filhos deste momento de maldição, de filhos que vieram provenientes de um erro, de uma falha. Mas a Bíblia diz que quando Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos vão para esta terra, eles vão para buscar o sustento. E às vezes você pode dizer: pastor, o que tem de mal nisso? Nada, querido. Mas o que nós precisamos entender nessa noite, o que o Espírito Santo quer que eu e você entenda, é que é muito importante nós compreendermos onde o Senhor tem nos plantado, onde o Senhor tem nos sustentado, e mais importante que isso, que Ele é o provedor da nossa vida. Eles saíram da sua terra, deixaram tudo para ir para as terras de Moabe. Chegando lá, os filhos de Elimeleque e Noemi se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. Eles se casaram com essas mulheres e, passado um certo tempo, Elimeleque morre. Em um curto espaço de tempo, seus outros 2 filhos também morrem. E fica Noemi, Ruth e Orfa, todas 3 viúvas. Mas Ruth recebeu uma boa notícia. Diga comigo, uma boa notícia. E eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho uma boa notícia de salvação para você nessa noite.
Amém? Quantos creem nisso? Existe uma palavra de salvação dispensada do próprio Deus ao meu e ao seu respeito. Assim como havia uma palavra de salvação para alcançar esta família. E a palavra do Senhor nos diz que Noemi, lá nesse momento de desespero, eu queria que você analisasse isso comigo. Já imaginou? Você sai da sua terra, muda para uma outra localidade onde você não conhece ninguém. Lá os seus filhos se casam. E depois de um tempo morre o seu marido, seus 2 filhos, e você fica sozinha. Eu fico imaginando o desespero desta mulher. E agora, o que será de mim? Mas vem uma notícia boa de Belém. Vem uma notícia boa, dizendo: olha, o Senhor se lembrou do seu povo. E o Senhor trouxe de volta pão à casa do pão. O Senhor trouxe de volta o sustento. O Senhor trouxe de volta a chuva. O Senhor trouxe de volta a provisão. O Senhor trouxe de volta aquilo que nós precisávamos. E eu quero te dizer isso nessa noite, querido. Às vezes você chegou aqui sem perspectiva nenhuma de vida, e eu quero te dizer: o Senhor nesta noite vai entregar na sua mão aquilo que você precisa. O Senhor nesta noite quer entregar em suas mãos aquilo que você necessita, porque é Ele que te sustenta, é Ele que provê todas as suas necessidades. E quando eu falo sobre provisão, querido, eu não estou falando só sobre provisão financeira, não só sobre provisão de alimento, mas o Senhor, Ele provê a paz, a alegria, o amor para o seu coração. Quantas pessoas estão vivendo sem isso? Quantas pessoas estão vivendo longe da realidade de quem é Deus? Da realidade daquilo que Deus pode trazer a nós. Ei, ser crente, viver uma vida com Deus, não é só porque eu quero ser próspero, não é só porque eu quero ser o mais rico, não é só porque eu quero andar de carro novo, não. Viver uma vida com Deus é por aquilo que Ele é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e não há impossíveis para Ele. E Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma mensagem do céu para mim e para você, querido. Jesus Cristo veio e morreu por mim e por você, para que eu e você tenha vida eterna. O Senhor tem nos chamado a entender e a compreender tudo isso. A pior fome não é a fome de alimentos. A pior fome é a fome de Deus. Amém? A pior fome que existe, querido, não é a fome de alimentos. A pior fome que existe é a falta de Deus. É a falta de amor. É a falta de alegria. É a falta de paz. E tudo isso, só existe um lugar onde você vai encontrar: no Senhor. Eu não posso te dar isso. Seu irmão que está aí do seu lado não pode te dar isso. Não existe nenhum comércio na cidade que vende isso. O seu dinheiro não pode comprar isso. Mas Deus tem tudo isso para entregar para mim e para você. Sabe, amados, quando eu olho para a vida de Ruth, a palavra do Senhor nos diz que esta mulher, então, depois de passar por este momento tão difícil, onde depois da morte do seu marido e dos seus 2 filhos, ela tem que tomar uma decisão, porque ela fica sabendo que em Belém agora havia pão. Mas ao mesmo tempo existia uma guerra dentro desta mulher. Então ela chama as suas 2 noras e diz: olha, o negócio é o seguinte, os meus filhos morreram, e pelo nosso costume, para que vocês se casassem de novo, eu precisava casar-me de novo, engravidar. Esse menino tinha que nascer, crescer, para que vocês casassem de novo. E ainda que isso fosse possível, ainda que eu já estivesse casada, ainda que eu já estivesse grávida,
Será que vocês esperariam o tempo necessário para se casar com eles? Em outras palavras, minhas filhas, vai seguir a vida de vocês. Volta para o seu povo, volta para a sua casa, volta para a sua família. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? É que Noemi diz assim: volte para os seus deuses. Amados, enquanto eu li este texto, o Espírito Santo me incomodou muito com isso. Porque o que tem de crente que tem voltado às coisas antigas, que tem voltado às superstições, que tem voltado às situações do passado. Ei, acorde! O nosso Deus é o único Deus. Yahvé é o único Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro, não há outro, não há outro. E por que eu estou dizendo isso, querido? Porque esta mulher fez a proposta para as duas noras. As noras ouviram isso, elas choraram, as duas. E num primeiro momento elas disseram: não, não vamos voltar, nós queremos estar com você. Mas Noemi insistiu: ei filhas, voltem, ainda há tempo de reconstruir as suas vidas, ainda há tempo de vocês mudarem a história. E Orfa, uma das suas noras, foi convencida disso. E a Bíblia diz que ela então beija sua sogra e volta para sua casa. Mas o texto que nós lemos, põe ele ali de novo, por favor. O texto que nós lemos em Ruth 1,16. Este texto que eu já vi inúmeras vezes em convite de casamento. Quem já viu esse texto aí em convite de casamento? Quando a gente vai pregar a respeito de casamento, sobre o amor, querido, existe algo mais lindo do que uma declaração dessa? Você que é casado aí, está perto de sua esposa, vire para ela e fala assim: meu bem, o que você acha dessa declaração? Olha o que essa mulher diz. E disse Ruth: não insiste, ou não instes, não insista, não force, para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, eu irei. Onde quer que fores, eu irei. Você não vai sozinha mais. Onde quer que pousardes, ali pousarei eu. Ou seja, aonde você ficar, no meio de quem você estiver, eu quero estar. O teu povo é o meu povo. Perceba que houve uma mudança. Antes Noemi estava dizendo: ei filha, volte para o seu povo. Agora ela está dizendo: ei, não existe esse negócio de o meu povo é o seu. Sabe, amados, nós precisamos entender o que esta mensagem tem para mim e para você. E eu compreendi aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E ele disse: ei filho, entenda algo. Isso é uma declaração de amor e de entrega ao Senhor. O que esta mulher está fazendo não é simplesmente declarando a sua lealdade, o seu amor para com sua sogra, mas ela está dizendo: ei, eu não só estarei leal, firme junto com você, como o teu Deus agora é o meu Deus. Nós precisamos entender, amados, quem é o Senhor na nossa vida. E quando nós entendermos isso, nós não vamos mais viver pelas circunstâncias. Ei, olha para mim aqui. Esta mulher que disse isso aqui: o teu Deus é o meu Deus, havia acabado de ouvir da sua sogra que era para elas voltarem, porque aquilo que ela estava vivendo era pesado demais. Noemi, o nome Noemi significa alegria,
significa companheira. Mas na palavra do Senhor diz que quando esta mulher volta para Belém, ela chega lá e é saudada por alguns, e as pessoas vêm e dizem: Noemi, que bom que você está aqui. Sabe o que ela diz? Não me chame mais Noemi, me chame de Mara, me chame de amarga. Eu não sou mais alegre. E eu te faço uma pergunta: esta mulher ouviu dessa amargura, mas isso não foi o suficiente para tirar a realidade de quem era Deus na vida dela. Queridos, nós temos vivido em tempos difíceis, sim. Quantas pessoas estão aí querendo saber que dia que acaba a pandemia, querido? Pastor, que dia que eu vou resolver tal circunstância na minha vida? Como as coisas estão difíceis, como tudo está complicado. Quantas famílias perderam emprego, quantos milhões de desempregados no Brasil, quantas pessoas estão necessitadas. A pergunta é: será que as pessoas têm buscado na fonte certa? O que o Senhor espera de nós, amados, é uma decisão. Nós temos profetizado que o ano de 2021 é o ano de renovar a aliança. E por que é renovando a aliança? Porque é a nossa aliança com o Criador. É a nossa aliança com Deus. É a aliança que o Senhor tem para comigo e com você. A aliança feita pelo sangue do Cordeiro. A aliança feita pelo sangue de Cristo, que foi vertida na cruz do Calvário para alcançar a mim e a você. Nós precisamos compreender tudo isso, amados. E essa mulher, ela faz esta declaração. Ela faz essa declaração de amor, de maneira a nos ensinar muitas coisas. Primeiro, a primeira lição que eu aprendo através desta declaração é que nós precisamos conhecer ao Senhor e buscar a face do Senhor de maneira consciente. Há anos atrás, antes de eu conhecer Jesus, eu era uma daquelas pessoas que falava que esse negócio de igreja faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Esse negócio de ser crente, eles são tão quadrados, são tão patéticos. Mas um dia o Senhor me alcançou. E aquilo que é loucura para este mundo é sabedoria de Deus. A maneira como o Senhor se revelou a mim trouxe a convicção de que eu deveria servi-lo e agradar o seu coração todos os dias. Esta mulher entendeu isso e é por isso que ela diz: não insista para que eu te deixe, não me obrigue a te deixar, não me obrigue a seguir-te. Ela está de maneira muito consciente. Por quê, queridos? Porque Noemi deu a deixa. Noemi falou: ei, agora é a oportunidade, volta para tua casa. E ela diz: não, eu tenho convicção. Eu fico imaginando o que levou esta mulher a tomar esta decisão de maneira tão consciente. Será que ela não viu na casa de Noemi? Porque, queridos, na cultura judaica era muito comum os filhos morarem junto com os pais depois do casamento. Às vezes não na mesma casa, mas muito próximos. Porque ali existe uma cultura patriarcal, onde existe o patriarca e os demais ficam em volta. Era muito comum. Então, com certeza, elas conviviam o tempo todo. Quem sabe foram muitas e muitas oportunidades que Ruth ouviu sobre o Deus de Israel. Quantas oportunidades esta mulher ouviu sobre o Deus que tirou esse povo do Egito, sobre o Deus que faz milagres e prodígios. E isso fez com que
ela entendesse quem era o Senhor. Ainda que exista as dificuldades, nós não vamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Ainda que exista momentos de baixa, nós não temos o que temer, porque o Senhor da provisão está conosco todos os dias. Agora, o que as pessoas às vezes não param para analisar é porque que Belém de Judá estava passando por um tempo de seca. É porque que tudo isso estava acontecendo. Simplesmente porque esse povo estava desobedecendo ao Senhor. Simplesmente porque este povo escolheu fazer as coisas do seu próprio jeito. Porque deixou a idolatria entrar. Porque deixou os sentimentos, os enganos entrar em seus corações. E a partir disso, esse povo passou a viver conforme as suas consequências. Muitas pessoas dizem que Deus nos castiga. Não, o nosso Deus é justo, um justo juiz. E para toda lei, existe uma consequência dos nossos atos diante dela. Se você obedece, você tem direitos. Se você desobedece, você tem consequências. E esse povo estava vivendo as consequências da sua própria escolha, não daquilo que Deus escolheu para eles, porque foi o próprio Deus que depois de um tempo escutou a oração, o clamor feito por essa nação e trouxe de volta o alimento que eles precisavam. Sabe, queridos, nós precisamos declarar quem é o nosso Deus de maneira muito consciente. E é isso que esta mulher fez. Enquanto a família de Noemi, enquanto Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos fugiram, eles fugiram da situação, eles fugiram de Belém enquanto estava no momento de seca para buscar com as suas próprias forças o recurso. Essa moça agora está fugindo da realidade de vida dela. Está dizendo: ei, quer saber de uma coisa? Eu quero servir a este Deus de provisão. Ei, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais viver aquela vida medíocre que eu vivia. Eu quero viver agora no centro da vontade de Deus. E sabe o que aconteceu com essa mulher? A palavra do Senhor nos diz que quando elas chegaram lá, então o Senhor prepara uma oportunidade para que Ruth vá trabalhar, buscando espigas, catando espigas, na lavoura de um homem chamado Boaz. Este homem era o parente mais próximo de Noemi. E naquele tempo havia também uma lei entre os judeus, onde o parente mais próximo era o resgatador. O que é o resgatador? Se eu tenho um irmão mais velho e ele falece, a esposa fica viúva e não tem filhos, o próximo irmão tinha a responsabilidade, a oportunidade de se casar. Isso é algo cultural, de se casar com esta mulher e fazer sucessão ao seu irmão. Isso era o resgate, era o resgatador. E quando eles voltam, ambas noras de Noemi, nenhuma delas tiveram filhos. E quando elas voltam para Belém, Ruth então vai colher espigas, porque era permitido. Não era como hoje que tem o INSS que paga, né? Aquelas que são seguradas, lógico, que dão a pensão por morte do esposo. Não existia INSS naquele tempo. Então as viúvas tinham uma parcela daquilo que sobrava das colheitas. Aquele tempo era um tempo de colheita. Então, à medida que as pessoas iam colhendo a lavoura, aquilo que sobrava, aquilo que eles não pegavam,
As viúvas, os órfãos, os estrangeiros tinham direito de comer daquilo. Então essa mulher foi lá no campo de Boaz e ficou ali alguns dias trabalhando. E este homem se afeiçoou com ela. E a Bíblia diz que quando essa mulher chega e conta para Noemi a situação: olha, eu estive no campo de Boaz, estive colhendo junto com as servas dele. E ela disse: que bênção, porque este homem é o nosso parente próximo, ele é um resgatador. E pela orientação da sua própria sogra, logo depois, Ruth então se casa com Boaz. E às vezes você pode dizer: pastor, mas o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que esta mulher, ela foi fiel à sua sogra o tempo inteiro. Ela ia colher a cevada, ela ia colher as espigas durante todo o dia e trazia para a sua sogra. Ela fez exatamente aquilo que a sogra dela orientou. Ela cumpriu cabalmente esta declaração de amor por aquela mulher e também esta declaração de entrega da sua vida pelo Senhor. E ela passou a viver o melhor de Deus na sua vida. E às vezes você pode me perguntar: pastor, mas o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que Ruth foi bisavó de Davi, e de Davi veio Jesus para salvar a humanidade. Sabe por que existe o nome dessa mulher na Bíblia? Por causa desta descendência. Então aprenda algo nesta noite: obedeça ao Senhor, viva constantemente aquilo que o Senhor tem para você. Escolha viver pelo caminho do Senhor. Tome uma decisão de fé nesta noite, assim como esta mulher fez. Ela tomou uma decisão. Ei, porque aonde você for eu vou, aonde você ir eu estarei, onde você pousar, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver uma transformação de vida. Quantos querem viver algo novo da parte do Senhor sobre a tua vida? Busque isso. Busque viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida, querido. Abra sua Bíblia aí no capítulo de número 4, nós já estamos terminando. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 4, versículos 13 a seguir, diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é o melhor do que 7 filhos. Olha o valor que essa mulher tinha. As pessoas olharam para Ruth e disseram: ei, você perdeu 2 filhos, mas essa sua nora é tão leal, é tão fiel a você, que ela é melhor do que se você tivesse 7 filhos. E o texto continua dizendo: e Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, foi a partir de uma decisão que o Senhor transformou para sempre a história dessa mulher. Eu quero te chamar a atenção para algo nessa noite. Eu não sei o que você viveu para o passado, eu não sei de qual circunstância familiar que você veio, eu não sei que padrões de vida que você tem vivido até aqui, mas deixa eu te dizer algo da parte do Senhor nessa noite. O Senhor deseja mudar os padrões daqui em diante. O Senhor quer mudar as suas próximas gerações. Por isso tome uma decisão hoje.
a respeito daquilo que o Senhor fará na tua vida. E você verá a glória de Deus operando no seu coração, assim como operou na vida de Ruth, e fez dela a bisavó do maior rei de Israel, e um homem que veio para ser da descendência da qual sairia o Messias. Você não nasceu por acaso. Eu não nasci por acaso. Nós fomos chamados para cumprir um propósito glorioso. E o Senhor conta comigo e com você. Amém? Fique de pé no teu lugar nesse momento.